Eu vou falar de uma coisa que eu adoro, né? Que é o uso dos agentes eletrofísicos em oncologia. Às vezes a gente fica, né? Ah, tem tanto profissional, eu preciso de um emprego, eu preciso fazer alguma coisa que me diferencie. Aqui é uma coisa que com certeza vai te diferenciar, né? Então, eu não vou me apresentar, porque a gente já conversou sobre isso, mas o que eu queria dizer para vocês é assim: às vezes a gente quer fazer sempre o mesmo, e aí mora o problema. Se a gente consegue ajudar algum paciente que ainda não tem ajuda, né, abre um mar de oportunidades. E isso é uma coisa que vocês precisam sempre pensar e fazer. E a eletroterapia, fototerapia, o que aconteceu? Caiu nos créditos loucos. Por quê? Porque alguém resolveu pegar uma clínica, 10 box, bota um paciente em cada box, liga o aparelho e vai olhar o WhatsApp, enquanto os despertadorzinhos vão tocando. Isso deu um descrédito louco porque a gente faz, entendeu? Aí ficou chique fazer terapia manual. Então, eu faço terapia manual, eu faço fisioterapia, terapia manual. Não. Na verdade, a eletro tem seu espaço. E se a gente não ocupa esse espaço, alguém ocupa. Aí depois a gente reclama. Ah, eu vi o fulano usando, outro profissional, né? Ah, o dentista usou, o esteticista usou, o povo usou, não sei o que lá usou. Por quê? Porque a gente não está usando direito. Então, eu acho que a gente precisa usar direito aí para ver. Agora sim, nós sabemos usar? Nós sabemos os parâmetros, nós sabemos os efeitos adversos, nós sabemos para quem indica, nós vamos indicar para todo mundo, nós não vamos indicar para ninguém. Quando indicar? Como indicar? E aí tem aquela história, né? Você quer usar eletro em paciente que tem câncer. E quando eu fiz faculdade, 150 anos atrás, alguém disse para mim que não podia usar eletro em paciente oncológico. Na verdade, tem uma relação clara de você não usar eletro em cima do tumor. Óbvio, você não vai tratar o tumor. Não é ele que você quer tratar. Você quer tratar o paciente oncológico que está cheio aí de complicação. Então, a literatura hoje mostra muito isso. Você tem sim efeitos negativos, positivos, tem recurso que a gente não pode usar, tem recurso que a gente pode usar. Agora nós precisamos saber o que cada recurso faz no tecido. Eu não entendo. Aí tem uma história que me contaram hoje no intervalo. Aí eu pego o protocolo lá do aplicativo de quem fez o equipamento, olho lá e repito. Vocês acham que isso vai dar certo? Nunca que isso vai dar certo. Aí o teu resultado não é bom, aí a fisioterapia não serve para nada. Você ficou lá 100 sessões e não melhorou. Então, alguma coisa errada. Então, isso que a gente precisa arrumar. E nós temos que parar de achar que nós somos sempre bonzinhos. A fisioterapia, aqui especificamente sobre os agentes eletrofísicos, nós temos eventos adversos. Então, algumas coisas podem dar errado. Então, a gente pensa, vou fazer uma cirurgia, o que pode complicar? Eu vou tomar um remédio, quais são os eventos adversos que eu posso ter? Mas nós não. Nós somos ótimos, só fazemos o bem. Nós também temos que pensar que mesmo a gente fazendo tudo certo, algumas coisas podem dar errado. E alguns equipamentos não devem ser indicados para alguns pacientes, porque isso tem complicação. Então a gente tem que pensar sobre isso. E isso, se for uma justiça, você se defende de que jeito? Então, eu conto uma história sempre. Uns 20 anos atrás, aqui na FAI mesmo, uma situação que aconteceu aqui na nossa região, uma paciente teve um sarcoma de partes moles no braço e operou no Hospital das Clínicas aqui da região e tinha uma cicatriz enorme aqui. E era uma época que a gente fazia ultrassom para a cicatriz. E aí fizeram ultrassom para a cicatriz. E o câncer voltou. Se o câncer voltou, a culpa é de quem? Podia ser do câncer, que era agressivo. Podia ser do cirurgião, que operou mal. Mas quem é que não tinha respaldo científico para fazer o que fez? O fisioterapeuta. E levou. Então, ela veio parar, essa paciente veio parar aqui na clínica, que ninguém mais queria atender. Porque ela já tinha judicializado e ela tinha realmente um problema. Então, são coisas que a gente precisa levar. O que eu fiz em consideração, tá?
E aí o que acontece? A medicina aprendeu a dar quantidade de anos para a vida dos pacientes. E nós precisamos dar qualidade de vida para esses anos. Isso é o que está acontecendo hoje. Tem muito paciente com câncer? Muito. Só que as pessoas não morrem, felizmente. Se elas não morrem, elas precisam mexer, elas precisam falar, elas precisam andar, elas precisam voltar a viver. E aí elas vão precisar cada vez mais do trabalho da fisioterapia. Então, é uma área que já vinha crescendo e com as taxas de sobrevida aumentando cada vez mais, isso vai crescer e crescer, tá? Para que a gente possa aí atender esses pacientes. E aí a questão é assim, o que é então que eu posso aplicar? O que a gente tem é assim, não aplique então em pacientes que têm um tumor em atividade. O que é tumor em atividade? Porque tumor em atividade, você vai pensar assim, bem, então ela fez a cirurgia, fez a radioterapia, quimioterapia, acabou o tratamento. E aí ela vai viver feliz para sempre, sem nenhuma chance de recidiva? Não é assim que acontece. Tanto que no serviço de oncologia, não marca retorno. Daqui 1 mês você volta, daqui 3 meses você volta, daqui 6 meses você volta. E a gente tem um pico de recidiva. Então é porque nós não estamos com aquilo tudo resolvido. Então esse conceito de tumor em atividade, para quem trabalha com oncologia, é uma questão muito ampla e que precisa ser discutido. Mas se você olhar nos guidelines, olha lá, eles vão contraindicar praticamente tudo. Então a gente vai ter que ver o que é que tem evidência científica, o que é que não tem, o que é que faz aí no tecido biológico. Essa preocupação com segurança não é uma preocupação minha, não é uma preocupação brasileira, é uma preocupação mundial. Então não adianta eu chegar aqui nessa aula e falar para vocês, olha, a gente pode usar aqui, a gente pode usar ali, a gente pode usar não sei aonde, né? Se não for seguro, né? Não adianta você usar. Tem uma pesquisa americana que perguntou para as pessoas assim, se você tivesse 1% de chance a mais de viver, você faria quimioterapia de novo? Passaria mal? Teria todas as complicações? 97% dos pacientes responderam, sim, eu faria. Por 1% de chance a mais de viver. Aí nós vamos usar indiscriminadamente qualquer aparelho, qualquer jeito, qualquer lugar, porque afinal nós somos bonzinhos, né? Quer dizer, a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente está indicando, né? Então assim, eu até posso reconhecer que não é tão fácil assim criar uma metástase em alguém. Mas se 1 em 1 milhão tiver um fracasso meu, então eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou indicando, né? E aí a gente tem vários artigos científicos que usam, por exemplo, agente eletrofísico e oncologia, e depois coloca assim, ó, cuidado para aplicar, precisa de mais estudo, evite o lugar. Então assim, isso era uma pesquisa. Mas assim, nós aqui na universidade vivemos imersos ao mundo da pesquisa. Não é a realidade de quem está na assistência. Quem está na assistência pega essa informação e pratica. Então, é uma pesquisa muito legal. Mas a partir do momento que ela te diz, olha, mas estudos de segurança precisam ser feitos, a gente tem que parar e pensar. Não estou dizendo não use, eu estou dizendo pare e pense no seu recurso, para ver se ele tem evidência científica, se ele tem indicação, se tem algum risco aí do que você está fazendo. E esse artigo aqui é um artigo que eu adoro, eu mostro aonde eu vou, né? Porque ele diz exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, o caso, né, do tênis, estimulação elétrica nervosa transcutânea. Só faz analgesia. Então, faz uns 20 anos que nós sabemos que ele faz muito mais do que isso. E aí está escrito assim, quem é que foi que disse que eu posso usar TENS em todos os pacientes oncológicos? Onde é que está escrito? Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas a gente usa, a gente não, que eu não uso, mas as pessoas usam rotineiramente como se não tivesse problema nenhum. Agora, nos pacientes paliativos, muito bem-vindo. Né? Aquele paciente que realmente está com dor, aquela dor oncológica, eu estou com dificuldade de tirar. Esse paciente realmente pode ser beneficiado aí de um recurso como esse. E a gente também sabe que tem um monte de dor que só o recurso analgésico não vai resolver. Então, por exemplo, eu estou andando aqui na FAI, tropecei ali no degrau da entrada. Vocês fariam TENS em mim?
não, por quê? Poxa, mas torceu, vai fazer outra coisa. E por que você quer tirar a dor aqui desse jeito? Só porque nós somos da ONU? Se você fosse da traumática, você não faria isso, você teria outros recursos. Então, às vezes a gente fica discutindo coisas que a gente, na verdade, não usa tanto assim na nossa prática. E as revisões sistemáticas que a gente tem tentando associar TENS com dor oncológica nunca mostraram evidência científica positiva. Nunca mostraram que isso vai dar certo. Então a gente também fica discutindo uma coisa que a literatura já mostrou que não é bem por aí, né? E aí a gente tem que estudar rato, porque eu não posso fazer dois grupos assim. Olha, você tem câncer e vai usar TENS. Você tem câncer e não vai usar. Vamos ver quem vai morrer mais? Vamos ver quem vai mais ter metástase aqui? Não há comitê de ética no mundo que vai aprovar um negócio desse, né? Então a gente faz um estudo em animal, então mostrando que, olha lá, né, se eu aplicar TENS sobre o tumor, o que vai acontecer com ele? Esse estudo aqui aplicou e avaliou em 10 dias, e matou a rata. E chegou à conclusão que o TENS não faz nada sobre o tumor. Você vê como é que pesquisa é perigosa. Claro que não fez nada, a rata morreu antes de acontecer alguma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. O efeito que você está provocando não é uma coisa imediata. Não vai acontecer agora, o tumor vai começar a crescer na sua frente. Tá? É uma coisa que está acontecendo ali. É diferente, por exemplo, de você fazer um recurso mecânico. Então, a pergunta é assim, né? Fazer drenagem linfática dá metástase para paciente oncológico? Não, claro que não. Mas você não está fazendo nada que mude bioquimicamente o seu tecido. Ao contrário de quando a gente usa eletro. Aí eu preciso entender o que é que está acontecendo. Tá? E aí olha lá, para vocês verem, né? Toda vez que eu penso em segurança e precaução, olha lá como eu já tenho, né? Os tipos de recursos, indicações, precauções e contraindicações. Então, assim, se vocês levarem um processo e alguém me convidar para avaliar, não é uma opinião minha. Eu tenho da onde tirar para falar, olha, você tinha que ter tomado cuidado. E vai caber a você mostrar da onde você tirou a indicação para usar qualquer coisa e qualquer um. Tá? Então, isso é que a gente precisa parar e pensar. Tá? Então, aqui são outros estudos com ratinho, mataram esse ratinho com 10 dias. Não sabemos o que aconteceu. Né? Aqui, ó, é um estudo que foi feito aqui na FAI. Tá? Nós mostramos as ratinhas com TENS sem Hz, sem baixa frequência, fizemos interferencial, fizemos fotobiomodulação. O que nós vimos? Nós vimos crescimento do tumor no TENS, nas duas frequências, nós vimos crescimento do tumor na corrente interferencial, mas não vimos na fotobiomodulação. Tá? Então, o que nós fizemos nas nossas ratas? Nós induzimos câncer nas ratas. Nós operamos, deixamos crescer 90 dias, operamos o câncer de mama nas ratas, tratando elas por 3 semanas com antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Depois de 3 semanas se encaminhou para fisioterapia. E aí fizeram 10 dias de fisioterapia, não é assim que faz na prática? 5 dias, sábado e domingo, 5 dias. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Só que nós deixamos a ratinha morrer de velha. E aí, quando ela começou a morrer de velha, a gente viu o quê? Que os tumores começavam a crescer. E aí viram um problema. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está fazendo. Tá? E esses são outros estudos que usaram e mostram o quê? Futuros estudos precisam ser realizados. E cuidado quando vocês estão lendo. Que a gente lê o quê? O começo ou conclusão. Então leia o meio do caminho aí para vocês verem. Vamos falar especificamente então dos recursos. Ultrassom, dá para usar? Nós temos 3 artigos publicados e o 4º é a revisão dos 3 primeiros. O ultrassom contínuo cresce, o ultrassom pulsado cresce. O que pesquisou os 2 juntos mostrou que cresce e alguém ainda quer usar. Tá? Então, não dá muito para entender. Então, os artigos estão aqui e cresce. Tá? Essa pesquisa também foi realizada aqui na Unify. Tá? Então, a gente precisa, se a gente tem esses cuidados e vai ter ética na pesquisa, nós também temos que ter ética no nosso atendimento. Né? Então, eu estava escutando aqui, né, a palestra da advogada do CREFI, todo o termo de consentimento. O que você vai escrever lá? Eu não sei se isso pode dar recidiva
tudo, mas eu vou fazer, que eu acho que pode ser bom para você agora. Você assume o risco? Quem em sã consciência vai dizer sim, eu assumo? A pessoa prefere ficar sem um braço e viva. Não é isso que a gente vê nas cirurgias? Faço o que for preciso, mas eu quero viver mais, para o meu pai viver mais, para não sei quem viver mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Me deixa morrer. Exatamente. Se precisar tirar minha pele, você tira, mas me deixa vivo. Então nós da fisioterapia também precisamos pensar sobre isso, tá? E aquele dia do momento agora, né, é a fotobiomodulação, que é o quê? Quando a gente vem com recurso aí para fazer fluxo sanguíneo, para fazer regeneração tecidual, para modelar o processo inflamatório, para modelar modular a dor que a gente está tendo. É para isso que nós queremos. Então nós estamos pegando um recurso para ajudar o nosso tecido a fazer uma coisa que sozinho ele não está conseguindo fazer. Então eu não mudo o tecido. Eu pego o que eu já tenho e não está funcionando bem e faço funcionar. Por exemplo, eu vou usar a luz dentro do ciclo celular, do ciclo respiratório, e vou ajudar a produzir mais ATP. Eu não consigo fazer uma super célula. Então, eu não consigo fazer minha célula produzir 100 ATPs e ter uma super função. Mas eu consigo fazer aquela célula que não está funcionando bem chegar mais próxima da normalidade. Então, eu acelero todos esses processos. Por isso, a fotobiomodulação ganhou esse espaço que ela ganhou. Todo mundo ou usa ou quer usar. Por quê? Porque ela, se você aplicar direito, ela vai ajudar uma função que não está funcionando bem a funcionar melhor. Então, os resultados são muito bons e o custo é muito baixo. Então, vale a pena você aplicar. E aí, a gente tem um monte de lugar em oncologia que a gente pode usar. E eu até acrescentaria algumas setinhas aí a esse slide. Mas agora, nesse ponto da aula, vocês têm que me perguntar o quê? É seguro? Porque se não for, vira o slide e vão para frente, tá? Então, é seguro, tá? Então, já tem estudo que mostrou assim. Eu posso usar, por exemplo, um pós-operatório de câncer de mama, naquela cicatriz ali para deiscência? Posso usar. Eu posso usar, por exemplo, se eu tiver um paciente na radioterapia, eu vou proteger a célula boa e a célula maligna junto ou não? Não, eu só protejo a boa. A radioterapia vai destruir o tecido maligno do mesmo jeito. Então, são perguntas que a gente precisa saber responder. De vez em quando eu vejo os colegas assim, na dúvida, você usa. Porque aí o radioterapia, se o laser provocar, por exemplo, a recidiva tumoral, a radioterapia destrói. E a gente quer que a equipe nos respeite. Que jeito? Aí você está lá na equipe, o médico fala assim, mas se o seu recurso é seguro, fica tranquilo, qualquer coisa, a radioterapia mata. E aí ele vai mandar paciente para você. A gente ri, mas é verdade. Essa é a realidade. Eu falo com os alunos aqui, na fisioterapia hoje, se você tiver um olho, você já errei. Se você tiver dois, você deita e rola. Porque as pessoas precisam estudar mais, precisam se capacitar, para poder fazer. Então, eu deixei mais artigos aqui para ninguém ter dúvida, sobre isso, sobre essa segurança. O que muda completamente se o paciente é cuidado paliativo. Então, eu preciso saber o quê? Qual é o estadiamento dos pacientes. Então, indicação, contraindicação, serve para todo mundo? Não. Você tem que olhar quem você tem na mão. Então, posso fazer um protocolo aqui, dar para vocês? Olha, a partir de agora vocês façam isso? Não dá. Eu preciso avaliar para saber quem está na minha frente, então o que eu vou usar, o que eu não vou usar, tá? Agora, em cuidados paliativos, eu posso usar tudo que eu quiser, Eu quero dar qualidade de vida, eu quero dar qualidade para aquele tempo que ele ainda tem de vida. Então, é um tipo de paciente que pode ser muito beneficiado, e que é muito negligenciado hoje na nossa prática. Aquele paciente, está cuidados paliativos oncológicos, não tem mais nada para eu fazer, vou para o próximo. Não, o próximo você tem muito para fazer por ele. E a gente precisa aí fazer alguma coisa. E aí eu posso usar vários tipos de corrente. Eu posso usar corrente analgésica, eu posso usar corrente citomotora. Eu já usei aí a fotobiomodulação, a gente tem umas correntes novas chegando, a gente tem terapias de ondas de choque.
né? A gente tem muita coisa aí que a gente pode usar. E aqui, né, na Unify, a gente está fazendo aí um teste clínico do equipamento, né, que é a Scrum Therapy. No Brasil, ela vai chamar Pen Scrum, né, é um equipamento que vai ser lançado provavelmente em 2024, mas a gente já tem usado aqui, né, na parte clínica para neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, para dor oncológica, ainda em trials aí de pesquisa que a gente vai publicar. Para quem nunca ouviu falar, né, esse é o tipo de corrente que não é uma corrente que bloqueia estímulo doloroso, é um tipo de corrente que ela engana o sistema nervoso central. Então a percepção de dor chega no sistema nervoso central como se fosse uma sensação de não dor. Então o paciente percebe de outra forma essa dor. O estímulo da dor não deixa de chegar, mas a hora que ele chega, o sistema nervoso central percebe de outra maneira. E aí a gente precisa de uma fisioterapia boa em seguida, porque como se a gente estivesse fazendo uma plasticidade. Se depois que eu fiz isso, eu ensinei uma coisa errada em seguida, isso provavelmente não vai dar certo, né? O que eu posso dizer para vocês? Os resultados das publicações nos Estados Unidos e na Europa são muito bons, e o que nós estamos vendo aqui também é muito bom. Então, é como se fosse a inteligência artificial chegando na fisioterapia. Quer dizer, a gente precisa aprender a mexer nesses equipamentos mais modernos, tá? E a gente pode ajudar, por exemplo, né, um paciente que está com dificuldade de andar. Eu faço uma corrente excitomotora junto com o movimento, e a hora que ele vai conseguindo, eu vou soltando aí para ele fazer a sua atividade. E a gente tem pesquisas que estão ainda em fase 1, né? Por exemplo, caso de radiofrequência para incontinência urinária de câncer pós-prostatectomia. A gente precisa estudar, principalmente segurança aí, para poder usar. Então eu voltei àquela pergunta que eu fiz lá no começo. Dá para usar? Super dá para usar. E eu tenho que parar para pensar. Nossa, olha, tem até medo de eletro. Né? Às vezes na aula, nos cursos, a gente põe a corrente, a pessoa, até eu tenho medo desse negócio. Né? Então, assim, se a gente entender, a gente fica seguro. Se a gente ficar seguro, a gente passa segurança para o paciente da gente. Se a gente não está seguro, a gente não usa e fala, estou com medo daquilo. Né? Então a gente precisa ter aí essa capacidade de fazer. E paciente com câncer, como eu falei para vocês, tem muito. Né? Só no Brasil, esse ano, nós estamos esperando mais de 700 mil casos novos de câncer, excetuando câncer de pele não melanoma. É muita gente. Fora os que já vem vivendo nos outros anos. Então, os consultórios estão muito cheios. Eu vejo pelo nosso serviço aqui. Né? Um serviço lotado de pacientes. Por quê? Porque as pessoas têm um problema, estão tratando, estão lutando, e a fisioterapia é uma parte essencial disso. Olha lá para vocês verem, por exemplo, câncer de mama. Em média, em 5 anos, 90% dos pacientes vão estar viva. Então, aquela coisa que você fala, que o Lucas morreu, não existe mais. 27% vai estar viva em 5 anos, ela já tiver metade à distância ao diagnóstico. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. Aquela mulher que teve um câncer de 1 centímetro da mama com a axila livre, ela provavelmente vai morrer de outra coisa, não do câncer de mama. Tá? Mas ela tem algumas complicações aí que a gente precisa pensar. Então, ó, vocês já entenderam que eu preciso saber o que a corrente faz. Eu preciso tratar o que o paciente quer, não o que eu quero. Né? Porque o paciente oncológico tem um monte de coisa. E eu preciso parar e perguntar, né? Qual é o seu problema? E aí eu vou descobrir o que ele tem. Eu preciso acertar o parâmetro. Então eu não posso fazer nem carinho, que eu não fiz nada, e nem pegar o martelo e destruir o tecido. Eu preciso achar o meio do caminho. Esse meio do caminho nós chamamos de janela terapêutica, né? Para você poder acertar ali aquele parâmetro. E aí eu trouxe um monte de foto para vocês verem exatamente do que é que eu estou falando. Eu vou apagar a luz aqui para ficar mais visível. Por exemplo, mucosite oral, né? Paciente de quimioterapia, radioterapia. O que dá para eu usar aqui? Dá para eu usar, por exemplo, fotobiomodulação. O que eu quero aqui? Modulador, modular o processo inflamatório. Eu posso fazer a regeneração do tecido. Se tiver, por exemplo, fungo ali, eu posso usar a PDT. Nós estamos estudando muito a luz azul.
Tá? Então tem um monte de coisa que dá para eu fazer aqui. E linfedema, o que dá para eu fazer? Né? Então eu posso usar a fotobiomodulação para fazer linfoangiogênese, então eu vou criar novos vasos linfáticos colaterais. O que mais que dá para eu fazer? Dá para eu fazer ondas de choque nesses pacientes. Dá para fazer plataforma vibratória, que apesar de não ser agente eletrofísico, as pessoas acham que é só porque a gente ligou na tomada, mas não é, né? É um recurso mecânico ali de vibração. Se eu tiver síndrome da rede axilar, né, que hoje a gente vê em mais de 80% das nossas pacientes aí no pós-operatório de câncer de mama, a terapia manual é muito dolorosa. Né? Então, se a gente usar, por exemplo, a fotobiomodulação, a gente modula muito bem a dor aí, para esse paciente poder fazer o tratamento. Eu tenho uma deiscência pós-operatória. Dá para usar? Dá para usar em qualquer área do corpo, tanto para prevenção quanto para tratamento. Né? Eu posso ajudar a regenerar. Quantos casos aqui, por exemplo, pacientes reconstruíram, não perderam a prótese por causa da fisioterapia? Que a gente ajudou a cicatrizar mais rápido, aquela prótese que ia para extrusão e a gente conseguiu controlar. Radiodermite, né? Os equipamentos estão ficando mais novos, mas a gente vê ainda muito, né, em diversos graus, essas que são as queimaduras aí por causa da radioterapia. Então, o que dá para fazer com a radiodermite? A gente dá para fazer prevenção, então é dia 1 da radioterapia, dia 1 da fisioterapia. E a gente vai acompanhando esse paciente, né, para que ele não tenha essas radiodermites. E também dá para tratar, né, e aí todas as áreas do corpo. Pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né, então essa paciente aqui, uma paciente teve um câncer na orelha, ela tinha uma deiscência muito grande aqui na região cervical e tem trismo, vocês estão vendo que ela não abre a boca, né? Então, pensa bem na situação, ela não consegue comer, ela morre de dor, tem uma deiscência grande aqui, né? Quer dizer, hoje a gente já tem recurso, né? Essa paciente morreu 1 mês depois dessa foto, mas ela morreu pelo menos com a boquinha aberta, conseguindo falar, já sentou, conseguindo dormir, né? Quer dizer, a gente proporcionou uma outra qualidade para ela. Paralisia facial é um outro problema, né? Questões, por exemplo, câncer de parótida, faz uma paralisia facial, e hoje a gente tem aí na fotobiomodulação um recurso muito bacana para regeneração nervosa, então a gente acompanha aí o ultrassom-dieta, é muito bacana da gente tratar, acelera muito, né? Somado aí à cinesterapia. Aqui nós temos as questões pélvicas. Né? Então é fissura vaginal, fissura anal, né? A gente tem paciente, por exemplo, que tem incontinência urinária, que aparece para a gente como se fosse assadura de bumbum de neném, né? Então a gente tem essas questões, a gente tem estenose vaginal, a gente tem um compêndio de coisas aí que a gente pode tratar na área pélvica. Agora os fisioterapeutas pélvicos e trabalho de saúde da mulher descobriram a oncologia. Né? Por quê? Porque as pacientes que tinham câncer oncoginecológico, eles morriam muito rápido, e a gente não vê hoje. Então as pessoas precisam retornar aí a sua sexualidade, né, as suas funções, então elas vieram aí para fisioterapia. E tem toda a parte de eletro, né, que a gente faz aí já há muitos anos, para incontinência urinária, incontinência fecal, pacientes, por exemplo, câncer pós-prostatectomia, né, que ficam incontinentes, então dá aí para a gente fazer. Outra questão, né, é a questão da neuropatia periférica, induzida pela quimioterapia. Eu gosto desse videozinho aí, porque ele mostra, por quê? Porque ele mostra que o fio é que está desencapado. Né? Eu acho que essa é a melhor analogia para vocês entenderem aí a neuropatia periférica. E a gente tem uma complicação muito difícil de tratar. Mas nós estamos em 2023, a gente não pode ficar passando bolinha. Já foi o nosso tempo. Né? Então a gente pode usar a fotobiomodulação para tentar reencapar, e a gente tem usado a Scrambler. Então eu trouxe até esse vídeo aqui, né? Em homenagem aos meus alunos que estão aqui assistindo, são bolsistas do PIBIC, né? Estão fazendo essa pesquisa. Dá uma olhada nessa paciente, não consegue nem ficar em pé, andar reto, olhando para frente. É disso que nós estamos falando, tá? Então é disso que a gente está vendo, o quê? É alguém que chegou assim e resolveu atrasar uma cirurgia que ela ia fazer na vista, porque ela não queria parar a fisioterapia. Ela foi lá e falou para o
médico, olha, agora eu não posso fazer, vamos remarcar isso, porque eu estou fazendo fisioterapia. E eu estou melhorando muito. É esse tipo de resultado que a gente está buscando. E para vocês terem uma ideia, nós estamos fazendo 4 sessões. Não estou fazendo 4.000, estou 4. Tá? Então, quando a gente sabe usar bem, ver o que a literatura está mostrando, os resultados aparecem aí. Tá? Aqui, quando a gente vai usar correntes excitomotoras, para de deixar o cara dormindo lá no box. Né? Mesma coisa com corrente analgésica. Põe para ele fazer uma função. Vai fazer atividade junto. Né? Esse tipo de corrente em pacientes oncológicos, a gente fala que a gente quase desmama ele. Ele usa até poder fazer a contração sozinho, depois ele segue aí, né, a reabilitação. Aqui é a ondas de choque. Ondas de choque talvez muita gente nem não conheça, porque é um aparelho às vezes de um custo um pouco mais alto, tipo, eu já ouvi falar, mas eu não sei bem o que é. Né? Então, enquanto eu for falando, eu vou mostrando esse vídeo. É claro que a gente tem um pouco de conflito de interesse, né? Porque a Ibramed financia nossos projetos de pesquisa aqui na instituição, então por isso que a gente usa vídeos deles. Mas a ondas de choque hoje na oncologia, a gente tem usado para várias coisas. A gente tem usado para linfedema, a gente tem usado para disfunção erétil, né? Então a gente usa muito para dor. E os resultados são muito além de quando a gente usa só esses recursos mais tradicionais aí dentro da elétrica. Tá? Então, para quem nunca viu, né, eu trouxe aí para vocês verem como é que a gente usa, para vocês terem uma ideia, né, da aplicação. Ele faz um barulhinho, um tuk-tuk, mas não é um equipamento doloroso, né, que impede ali o tratamento. E as pacientes gostam de usar, a gente tem resultado satisfatório. A literatura tem mostrado evidência científica aí para esse uso. Né? Agora os equipamentos do Brasil já são mais acessíveis, que há 5 anos atrás eles eram quase incompráveis. Mas agora eles já são mais acessíveis na prática clínica, para vocês terem no seu consultório. E é aquele tipo de investimento que volta muito rápido, né? Porque o seu resultado é muito bom e o boca a boca é que traz. Né? Então aqui eu trouxe para vocês a disfunção erétil, não sei se vocês conseguem ver daí, mas só para vocês verem como a vascularização melhora assim na tua frente. É naquela sessão. Ele melhora e aí você consegue, olha lá. Olha o barulhinho dele para quem nunca ouviu, tá? A gente consegue, né, ter esses resultados aí com eles. E aí entrando os pacientes paliativos. Né? Então, esse senhor aqui, no canto de cabeça e pescoço, o dia que ele chegou aqui, a aluna que estava comigo começou a chorar. A gente tive que botar ela, convidá-la gentilmente a sair do box. O paciente já estava cheio de problema, né? E o aluno chorando de tristeza de ver. É um paciente que teve um câncer de boca, eles tiraram um dente e costuraram a língua na bochecha. Eu falei, mas por que costuraram a língua na bochecha? Ah, porque ele era um paciente de cuidado paliativo, então tipo, não ia gastar uma cirurgia plástica com ele. Era essa a situação dele. Morrendo de dor, com mucosite, né? Chorava aqui. Ele morreu 8 meses depois dessa foto, mas ele morreu no baile. Ele separou da mulher, porque ele descobriu que ele tinha um tempo de vida. Nós tiramos a dor dele, ele ia no baile. Uma vez por semana, pelo menos, ele ia no baile. A mulher dele nos conformava. Ele largou de mim. E aí ele falava assim pra mim, que aí começou, né? A mucosite melhorou muito. Ele começou a interagir, ele falava assim, eu preciso viver a minha vida até o fim. Né? Então, isso eu acho que a gente põe muito para fazer. Né? Quer dizer, ele morreu? Morreu. Mas ele não morreu assim, chorando, como ele chegou. Ele morreu lá no baile. Né? Então, por isso que eu levo ele para onde eu vou. Né? Porque fazer com que ele tivesse morrido feliz lá no baile, eu acho que a gente cumpriu aí, né, o nosso papel. E nós temos pacientes assim, tá? São aqueles pacientes em cuidado paliativo que tem mais metástase do que osso, né? Muita dor, paciente jovem, e chega num ponto que a morfina não dá mais, chega num ponto que a qualidade de vida está horrível e a gente precisa fazer essa pessoa dormir, comer, sentar, né? Então, a gente tem usado aí a terapia Scrambler, né? Estamos finalizando um estudo aí, para mandar para publicação, mas com resultados muito bacanas. E essa é uma outra paciente, na época a gente não tinha Scrambler por aqui, porque muita gente me pergunta,
Eu não tenho Scrumber, nem vou ter. O que é que eu faço? Né? Então, esse caso aqui, dá uma olhada nesse raio-x. Né? Então, era uma paciente já metastática, eles resolveram não colocar a prótese, colocar um arame. E o que a mulher fica de pé? Quer dizer, você vai descarregar peso, que jeito? Você descarregar peso, não sobra nada, já um osso poroso, né? Então, quer dizer, a nossa ideia é fazer o quê? É fazer com que o paciente ande. Ela andou. Ela começou a comer junto com a família, porque ela, quando nós chegamos lá, ela só ficava deitada. E essa paciente, acredite se quiser, ainda nos chegou na pandemia. Ela foi nossa paciente no teleatendimento. Quando nós vimos ela pela janela, eu quase tive um infarto. Entendeu? Eu falei, como é que nós vamos dar conta? Né? Aí acabamos indo na casa dela, de máscara, tudo, para poder dar um apoio. Né? Mas era uma paciente que ficou o tempo todo lutando com a gente, né? Com a dor, mas o dia depois que a gente atendia, ela dormia. Né? Então a gente começou a dar aí muito mais qualidade para elas. Então, terminando, eu queria dizer o seguinte: as complicações são muitas, muitas, tá? Nós precisamos fazer alguma coisa, porque essas pessoas estão vivas. Elas precisam ter função. Elas precisam fazer as atividades diárias, laborais, de lazer. Isso cabe à equipe de reabilitação. Nós precisamos nos apropriar disso. Ah, eu estou te ouvindo e pensando, não sei fazer. Então, olha a oportunidade. Senta, estuda, faz um curso, procura. Eu acho que a ideia da palestra, do fórum do CREFITA é esse. Né? De falar, olha, isso existe. Que tal você estudar isso aí, pensar, né? Seguir aí a tua carreira? As oportunidades são muitas. Muitas. Né? Se eu estou aqui lotado de pacientes numa clínica no Sul, será que se você abrir uma clínica aqui na minha frente, né, você não vai ter pacientes? Se você abrir uma clínica em algum lugar, será que esses pacientes não vão chegar? Esses pacientes estão em todos os lugares. Basta você querer abrir uma porta e a hora que você abrir essa porta, você vai ter sucesso, não tenho dúvida disso. Tá? Eu estou deixando aqui para vocês o arroba da Eletrinonco, né, que é a empresa de curso que a gente faz, mas por causa do Telegram. O Telegram é a maneira que nós encontramos de oferecer conteúdo de forma gratuita. Você clica lá, entra no grupo, toda semana a gente põe artigo, a gente põe enquete. Você vai aprendendo, você não precisa nem sair da sua casa, você só entra. O link do Telegram está na bio da arroba Eletrinonco, você clica lá. Se você não achar, você me manda mensagem que eu te mando. Mas é bem facinho, nós temos mais de 1.500 profissionais lá dentro e acompanham a gente aí toda semana, para que você vai aprender. É um jeito que nós encontramos de dividir, né, um pouco do muito que a fisioterapia nos deu. Então, muito obrigada, eu prefiro pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a vocês que ficaram até agora.